Existe um universo povoado por vampiros, lobisomens, agentes secretos, mulheres fatais, detetives, heróis intergalácticos e xerifes impiedosos. É a literatura de banca de jornal. Mas tem gente que diz que ela não é literatura. E tem gente que diz que ela é a literatura mais popular que já existiu. O que é a literatura de banca de jornal? É uma literatura para fazer as pessoas esquecerem os seus problemas do dia a dia. Todo mundo tem problema. Então, e esses livros, devido à técnica dele, ele faz com que ele esqueça esses problemas, levando a pessoa a sonhar, a divagar, porque ele está numa eterna rotina. E essa rotina é massacrante. É você fazer tudo aquele mesmo trajeto para o emprego, voltar, quer dizer, é o almoço, janta, dorme. Então ele é um escravo do trabalho. E ele tem na mente dele, ele está viajando pelo mundo. E ele viaja, e esses livrinhos têm um dom de fazer ele viajar. É como você está assistindo um seriado de cinema, é um seriado de rádio. Ele faz com que ele viaje, que ele esqueça, pelo menos por alguns momentos, por algumas horas, esse problema dele, para ele espraiar um pouco a ideia dele. E é isso. Esse que essencialmente, se definir o que é o livro de bolso. Porque essa é uma estratégia de escapismo. Você tem que esquecer um pouco do mundo, do seu dia a dia. E que técnica é essa que faz a gente esquecer da realidade? O que tem nesse livro que faz a gente não pensar no cotidiano? Você tem que criar aí uma aventura, um envolvimento de personagens, né? Aquilo que ele gostaria, de poder viver, mas ele não pode viver. Ele vive numa camisa de força, ele vive preso àquela rotina. E essa literatura faz com que ele saia dessa camisa de força, com que ele se encarne, porque sempre o leitor, ele assume um dos personagens. Ele queria estar dentro daquele personagem. Quer dizer, essa que é a grande magia dos livros de bolso. Porque o livro de bolso tem uma magia. Às vezes, é até difícil explicar esse envolvimento que o leitor tem com o livro. Coisa que ele não tem num livro comum, numa literatura comum, ele já não vai encontrar isso. Porque ali ele está escrito numa outra linguagem, mais elaborada, e eu tenho um pouco de dificuldade, né, para assimilar o que ele está lendo. E outra coisa, o livro de bolso é uma ação contínua. Você não pode fazer com que ele volte páginas atrás para poder imaginar, para poder lembrar o que aconteceu. Nada. Porque aqui está tudo na cabeça dele já. Ele até pode deixar o livro de uma hora, ali, havia um hiato de algumas horas, como pode até de um dia. E tem um encadeamento natural. O senhor escreveu mais de 1000 livros. Como que isso é possível? Muito trabalho. Isso é outra coisa. Acima de tudo, necessidade. Eu escrevi tudo isso por pura necessidade, para sobreviver. Não é para viver, não. Quero frisar bem, para sobreviver. Então você é obrigado a ser, você é um escravo da literatura. Então, para você poder sublimar isso tudo, é não levar muito a sério, né? Fazer daquilo um divertimento. Eu fazia. Para mim era um divertimento escrever. Quanto tempo o senhor demorava para fazer cada livro? Era 3 dias, no máximo. 3 dias, às vezes até menos, viu? Agora, porque você tinha prazos para entregar o livro. É tudo com prazo. Então você tem que se virar. Agora, no tempo fazia uma coisa, nunca trabalhei à noite. Eu detestava trabalhar à noite, mas durante o dia, porque o dia é longo. Então você fica um escravo do seu trabalho, né? Da máquina de escrever. E sempre trabalhei com máquina de escrever. E até hoje é máquina de escrever. Não sei escrever, não sei nada de computador. Tudo que eu tenho que mandar por e-mail, é meu filho que faz. Eu faço o rascunho, escrevo, e ele passa para o computador, digita.
O senhor planejava as suas histórias? Não, porque eu já como fazer? Eu estava escrevendo uma história, já estava com outra engatilhada. Então eu não pensava muito. Sempre eu tive o problema de parar. O problema meu era de condensar nas 128 páginas. Era um problema tremendo. E passava, às vezes passava, eles ficavam loucos comigo. Você passou 3 páginas a mais, né? O que vai fazer? Não deu para fazer. Né? Aí o meu problema era parar. Não era alongar a história. O senhor não se sentia mal de não poder assinar com o seu nome, de ter que assinar com pseudônimo, ou não fazia muita importância? Bom, o senhor Rosenberg, que era era um dos proprietários da editora, falou: Rubens, convém pôr um pseudônimo, porque nós sabemos que você, ele achava que eu era o maior autor de livro de terror do Brasil. Não tem ninguém igual a você. E o senhor Rosenberg, que era um judeu, e ele era muito enérgico. Olha, mas você é um gênio, ele falava. Ele que falava, né? Que era fazer livro de terror. Então você tem que se fixar nesse livro de terror. Esquece os outros gêneros, ele falava para mim. Esqueça. Agora, só que você vai ter que pôr um pseudônimo. Então, eu aderi. Né? Só que é o seguinte, isso me incomodava. Porque o editor-chefe lá, que era o Jaime Rodrigues, inclusive um grande amigo meu, ele brincava muito. Ele às vezes juntava nomes de atores, fazia uma conjunção de nomes e punha como autor. Né? Isso me incomodava. Usava a analogia de autores femininas, de autoras, também, porque eu tenho a impressão que eu estava querendo copiar, né? Querendo usufruir, querendo usurpar. Não era essa a intenção. Isso me incomodava. Mas tinha que concordar, tinha que aceitar. Né? Como que o senhor fazia para descrever cidades fora do Brasil? Nova York, Londres? Bom, eu tinha um arquivo muito grande. Por exemplo, quando eu ia no cinema, para mim não era diversão ver no cinema. Porque eu levava um caderninho e uma caneta. E tudo que eu, às vezes um restaurante, um semáforo, uma praça, que eu assisti, eu anotava todos os detalhes, inclusive. E isso aí ficava arquivava. Tinha mapas, sempre estava comprando mapas de cidade, enfim, sempre tendo um arquivo onde me basear. Não tirava, quer dizer, muitas vezes era imaginação. Não precisava estar detalhando, vamos dizer, tem um crime numa praça. Não precisava dizer exatamente que praça que era, onde estava situado, que cidade que... Nada. A cidade sim, mas não que praça que era. Quando eu queria uma coisa mais detalhada, que precisava uma questão, assim, às vezes, da investigação, aí eu tenho que me basear em lugares que realmente existiam. Para não ficar falso, né? O senhor só fez até o 4º ano, como que aprendeu a escrever? Lendo. Porque não existe nada, olha, não existe nada no mundo que você não faça observando. No meu caso, foi lendo. Como foi o primeiro romance de bolso que o senhor escreveu? Era o Ouro dos Mortos, né? Um detetive mascarado, tem uma ilha que é dominada pelos nazistas, né? E um submarino misterioso que aparecia lá na ilha, e tem um romance também entre ele e uma garota. Essa foi a primeira longa história que eu escrevi. Essa deve dar mais do que um bolso-livro. Bolso-livro é 128 páginas, essa deve dar mais, é um livro maior. Os personagens do livro de bolso, eles são diferentes do livro tradicional? Porque o livro de bolso é o seguinte, você não pode... às vezes é diferente, sim, pode ser diferente também, porque ele não tem... falta para ele, às vezes, também, um pouco de humanidade. Você tem que falar isso aí. Ele não tem um raciocínio, às vezes, lógico, como teria
como você teria que desenvolver num livro, vamos dizer, como um romance policial. Né? Ali é outro tipo de... Ali ele tem que ter mais... tem que ter mais personalidade, você tem que estar mais por esse caminho. E coisa no livro de bolso, você não pode estar descrevendo muito o tipo do personagem, tem que ser rápido, entendeu? Então, isso é difícil, então não torna muito, você não humaniza muito ele. E o livro de bolso, ele tem menos espaço assim para digressão, para dizer... Pra? Digressão, para pensar sobre a vida, fazer filosofia e tal. Não pode pôr nada disso, não. Nada. Você tem que fazer, porque esse leitor, ele quer, quando ele pega um desse tipo de livro para ler, ele quer descansar, ele não quer pensar muito, você tem que dar tudo pronto para ele, ele não tem, se ele começar a pensar, não pensa, ele tem que ler, entender, quando for lendo, ele está entendendo, nem pode ficar fazendo muita, você não pode fazer filosofia em livro de bolso, não tem como. A literatura de banca de jornal, ela está acabando? Ela acabou? Não está acabando não, já acabou há uns 10 anos atrás, mais ou menos, uns 10 anos. E porque a maior de todas as editoras de bolso era a Cedibra, né? A antiga Bruguera. Tinha a Monte Rei, que vinha logo atrás, mas era perto de nós, não existia. Monte Rei nunca, nós nunca tivemos concorrente em livro de bolso, nunca. A Cedibra era a única, dominava o mercado. E por que acabou? É isso que eu queria saber também, por que acabou. Será que a literatura de bolso, de banca de jornal, é o sonho de toda a literatura, que é ser lido por muitas pessoas, atingir muita gente e ser muito popular? Bom, sim, bom. Eu acho que porque o autor, quando ele escreve principalmente para ele mesmo. E ele não está... Eu nunca me preocupei em saber se meu livro vai ser lido ou não. O Jorge Simenon disse o seguinte, numa entrevista que ele fez com o Ian Fleming, ele disse o seguinte, que ele achava impossível que alguém ia ler o livro dele. Ele achava tão insípido, tão comum o que ele escrevia, que ele achava que não ia ter leitor. Por quê? Porque então eu acho o seguinte, que é a mesma coisa. Eu acho que ele além de tudo, ele está escrevendo para ele mesmo. Eu, no meu caso, nunca pensei assim, escrever para... Não sou ninguém, né? Mas nunca pensei em escrever para grande quantidade de pessoas. Não era isso, não. O verdadeiro autor mesmo, aquele que é artista, ele não está preocupado com o leitor. Ele está preocupado com ele mesmo. Ele faz algo que satisfaça ele, e não que satisfaça o leitor. Se satisfaça o leitor, muito bem. Eu, pelo menos, não estou ligando. Fazendo as contas aqui, esse ângulo que a gente está mostrando o senhor tem mais ou menos 1.500 livros, que é justamente o que o senhor escreveu. O que o senhor pensa assim, quando olha tudo isso em volta e pensa que eu criei tanta história e tal? Perdi tempo. Perdi meu tempo fazendo bobagem. Eu queria escrever, olha, no máximo 10 livros. Eu falaria tudo quanto eu queria falar. Agora, o que eu quis fazer, eu não consegui. Porque eles me obrigavam, você fica bitolado. A pior coisa do bolso de livro é você ficar bitolado. É você escrever aquela... Fica condicionado àquilo lá. Isso é terrível. É massacrante. Então, eu fui culpado. Não culpo ninguém. Eu fui culpado. Né? Agora, mas eu acho que foi perdido meu tempo. Né? Porque a maioria, nem com papel velho serve. É lixo. É lixo é lixo editorial. A maioria. Pode lá, olha, não dá para escapar, não dá para sobrar nada.